dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Fim de semana movimentado, agitado, mas muito gostoso, né? Graças a Deus. Pudemos ser ministrados ontem, tivemos momentos de comunhão. E hoje eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Fala de algo que é essencial, fundamental e indispensável para a nossa vida cristã. Algo que sem isso não adianta a gente fazer nada. 1 Coríntios 13, lemos a partir do verso 4, quando a palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente, e também não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É com esse tipo de amor que nós somos amados por Deus. É com esse tipo de amor que o Senhor inunda os nossos corações. E muitas vezes Ele derrama tanto amor em nós, e quando nos damos conta de que não somos merecedores desse amor, nós ficamos constrangidos. Porque é um amor que, mesmo que... Você já parou para pensar tantas vezes que você foi infiel a Deus, desagradou a Deus, se afastou do próprio Deus, e Ele não desistiu de você, não desistiu de mim. O amor dele não mudou, não alterou, não houve variação do amor de Deus. Quando você dizia, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Jesus, eu quero fazer outras coisas da minha vida, e Jesus olhava e falava, mas eu quero você, você é meu, você é minha. E eu vou te amar tanto que vai chegar um momento que você não vai resistir mais a esse amor. Vai ser tanto amor que você vai se sentir constrangido de tantas vezes que você disse não para mim e eu disse sim para você. E no dia em que isso acontecer, é como se seu coração explodisse. E Deus te colocaria um novo coração no lugar. E também um novo espírito. Um espírito disposto a obedecer, um espírito disposto a louvar ao Senhor, um espírito disposto a amar o seu irmão, como você foi amado por Jesus. Exercitando todas essas características do amor, a paciência, a bondade, um amor que não maltrata, que não inveja, que não procura os seus próprios interesses. Um amor que não tem alegria quando a injustiça é praticada, mas é um amor que se alegra quando vê a verdade. Um amor que vai sofrer, porque amar é sofrer. Não tem como você dizer, eu amo, mas não sofro. Estão ligados, amor e sofrimento. Porque às vezes você vai amar alguém que não te ama, e você vai sofrer. Às vezes você vai amar tanto e a pessoa vai retribuir muito pouco e você vai sofrer. Muitas vezes, quando todo mundo desacreditar de alguém, mas você ama essa pessoa, que você vai crer que Deus vai fazer algo na vida dela. Todos falaram assim, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais jeito, e você diz, tem sim. Para mim também não tinha jeito, mas eu encontrei alguém que me amou muito, mas muito além do que eu merecia, e transformou a minha vida. Um amor que tudo espera, e esperar por amor também faz a gente sofrer.
Porque esse tipo de espera é aquela espera que aguarda o tempo de amadurecimento do outro. E muitas vezes causa sofrimento em nós, assim como causou em Jesus. Jesus esperou o tempo necessário, até que você estivesse pronto para dizer a Ele: Senhor, eu te amo, a minha vida é tua. Eu não quero mais viver de acordo com o meu querer, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. E é um amor, irmãos, que tudo suporta. Suporta as dificuldades, suporta as lutas, suporta as intempéries, suporta tudo. E é um amor que não só suporta, mas é um amor que também é suporte. É suporte para o outro quando o outro está fraco. É suporte para aquele que está pronto para desistir, mas aí você vai e acolhe o outro num abraço, traz uma palavra de ânimo, de exortação. A pessoa é reanimada por causa desse aconchego que encontra na palavra do Senhor e na palavra de um irmão, de uma irmã querida. Esse amor que dá suporte e ajuda a caminhar quando as coisas estão difíceis. É esse tipo de amor que nós recebemos de Jesus todos os dias, a cada instante, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós e nos conduz a todo e qualquer lugar que é propósito do Senhor para as nossas vidas. E se hoje você está aqui, é porque você foi amado e você foi amada. Você continua sendo amado e amada, e você será amado e amada pela eternidade, porque foi Ele quem te separou, foi Ele quem te limpou dos pecados, foi Ele quem te deu uma dignidade, restaurou a sua dignidade, e é Ele que está ao seu lado todos os dias, em todos os momentos, te ensinando, te orientando, te conduzindo para a glória do nome do Pai. Como não louvar a esse Deus? Como não adorar a esse Deus? Oremos ao nosso Pai, oremos com o coração grato, oremos para que nós possamos fazer mais um período de louvor e de adoração ao Senhor, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, que não sejam apenas de lábios, mas de coração e de alma, deixando que o Espírito Santo nos conduza à presença do Pai. Glórias te damos, Senhor, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Somos gratos por um amor tão grande, que não conseguimos medir nem pesar, não conseguimos compreender a largura ou a profundidade desse amor, mas é com esse tipo de amor que o Senhor nos ama e o Senhor se derrama sobre nós, ó Pai, em graça e misericórdia, nos conduz, nos fortalece, nos instrui nos caminhos que o Senhor tem para nós, Pai, que em nome de Jesus, hoje, Senhor, neste momento nós possamos novamente louvar e adorar o Teu nome com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, que nós possamos colocar o nosso coração, Senhor, a nossa alma no Teu altar nessa manhã, de forma que o Senhor se alegre, que o Senhor incline os seus ouvidos para ouvir o Teu povo, Senhor, louvar e adorar o Teu nome, que o Senhor se incline para ouvir a oração do Teu povo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, vai fazendo em nós, Pai, a transformação que é necessária, como a Tua palavra diz, que o Senhor está fazendo novas todas as coisas, que o Senhor comece pela casa do Senhor, pela igreja, pelos Teus filhos e filhas, ó Deus, comece a fazer novas todas as coisas na nossa vida, Senhor, comece a fazer novos os casamentos, renovando os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos, em nome de Jesus, Senhor, renova também, Senhor, o desejo do Teu povo de Te buscar e de Te adorar, de orar e falar contigo, de, em nome de Jesus, se alimentar da Tua palavra e de ter comunhão uns com os outros, Pai amado, em nome de Jesus. Fortalece e edifica essa igreja para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos assim, Deus querido e poderoso, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, amém, irmãos. Eu queria começar essa ministração de hoje falando sobre uma história
que eu li, né, durante essa semana aí, e que ela meio que se encontrou muito com o que vai ser tratado aqui hoje e com essa introdução que foi feita. Nessa introdução foi dita que uma das características do amor de Deus é um amor de suporte, um amor de auxílio em meio ao momento em que você se desespera. E a minha história, ela acontece com uma mulher lá nos Estados Unidos, no tempo onde as Torres Gêmeas foram destruídas. No dia em que as Torres Gêmeas foram destruídas, ela trabalhava no 64º andar. E ela estava trabalhando normalmente, e eles meio que tiveram essa visão de que iria acontecer esse desastre, né? Que aconteceu da destruição das torres. E nisso ela se juntou com um amigo dela e desceu e conseguiram chegar até mais ou menos ali o andar 30. Quando eles chegaram ali, foi quando as torres foram acertadas. E mesmo eles estando nos andares mais embaixos, eles foram afetados. Eles ficaram presos nos escombros. E naquele momento, foi um momento em que ela ficou presa, ela estava muito ferida e ela estava muito desesperada pela situação em que ela se encontrava. E naquele momento, a única opção que ela se lembrou, o único refúgio que ela encontrou, foi clamar ao Senhor por ajuda. E essa situação em que ela se encontrava era uma situação muito ruim e era uma situação em que ela se encontrava desesperada. Mas ao clamar pelo Senhor, ela disse que ela sentiu uma paz no coração. Mesmo estando machucada, ela sentiu a paz do Senhor no coração. E isso fez com que, por mais que ela estivesse machucada, ela aguentasse 27 horas até que os bombeiros e os salva-vidas conseguissem chegar no local para ajudar cada um que se encontrava ali. E olhando para essa história, a gente consegue refletir na bondade do Senhor, em cuidar de nós, no suporte que o Senhor nos dá nos nossos piores momentos. Por mais que a gente muitas vezes não trate Ele da mesma forma, por mais que muitas vezes nas nossas piores situações a última coisa que a gente vai recorrer ou lembrar é Ele, ao invés de ser a primeira coisa a primeira pessoa, na verdade, a quem nós devíamos recorrer. Então que nós nessa manhã possamos reconhecer essa bondade maravilhosa que o Senhor tem para conosco. Amém? Que os irmãos possam se colocar de pé para nós entoarmos o louvor. Todos os dias eu estou
Amém? E esse mesmo Deus que tem essa tamanha bondade, esse mesmo Deus que é fiel em todo o tempo, independente da situação em que nos encontramos, independente do problema em que estamos passando muitas vezes, e que nos trata de uma forma totalmente diferente daquilo que nós tratamos a Ele, esse mesmo Deus, Ele olha para cada um de nós hoje e fala: existe um lugar onde você é abraçado, onde você é acolhido, um lugar onde você encontra irmãos para você viver em comunhão, porque a própria palavra dele fala quão bom e agradável é que os irmãos convivam em união. Então, quando nós entendemos que existe um lugar como esse, e nós entendemos a importância da comunhão, onde o Senhor fala que se estiverem 2 ou mais ali, Ele se faz presente. Então, quando nós entendemos essa importância da comunhão, nós não somente vamos até os lugares de comunhão, como por exemplo o templo daqui, mas nós trazemos pessoas para que elas consigam se sentir amadas, para que elas consigam se sentir cuidadas e para que elas conheçam o Deus a quem nós servimos, que é um Deus tão maravilhoso e tão bondoso. Então que a gente possa cantar com essa mentalidade da importância da comunhão e de que existe uma casa, um lugar onde você pode vir e desfrutar dessa comunhão, desfrutar do amor de Cristo. Amém? Está
Bendito seja o teu nome, Deus. Que possamos sempre nos lembrar, Pai, que o nosso lugar é aqui na sua casa, Deus. Que nós possamos ter em mente que, independente do momento em que estivermos vivendo, independente da situação em que nós estivermos vivendo, nós temos um Deus que é todo-poderoso. Nós temos um Deus que é de amor, um Deus que é bondoso, um Deus que cuida de cada um de nós e que olha para cada um de nós e diz: filho, tem um lugar aqui nessa casa, um lugar onde você que está cansado, você que está sobrecarregado, você pode vir e você pode descansar. Um lugar onde você pode encontrar o amor de Deus, um lugar onde você pode encontrar o cuidado que você muitas vezes não entende que você necessita, mas que você só sente no seu coração uma necessidade por um cuidado que vem do Senhor, um amor que só o Senhor pode cuidar de você, um vazio que apenas o Senhor pode preencher. Que em nome de Jesus o Senhor possa tratar em cada um dos nossos corações essa manhã. Amém. Passar para o momento de oferta agora. É ele que faz a oferta. Oi, gente. O pessoal da oferta hoje sou eu, então vou ficar por aqui mesmo. Graças e paz do Senhor, irmãos. Amém. Quando eu vi que seria eu que ia trazer a oferta, eu já soube sobre o que eu deveria falar. Isso faz umas 3 semanas, mais ou menos. Então, o Senhor tem tratado no meu coração desde então. Hoje, novamente, Ele confirmou o meu coração e eu vou trazer os irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Atos 4. Isso, a gente vai ler lá para o final, no versículo 32, a partir dele. Amém? Eita, tem bastante gente no povo amém. Será que o povo está bom de Bíblia hoje? Amém? Agora sim está falando. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam nas pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme sua necessidade. E aí eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 do capítulo 5. É o capítulo seguinte. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam o que teria acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor.
Então Pedro disse: por que vocês entraram no acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levaram você também. No mesmo instante, caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os homens, viram o que estava morto e levando-a sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja quando aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Uma palavra impactante, eu diria, né? Por que eu decidi trazer isso? Para relembrar o coração de cada um de nós sobre a importância do momento de ofertas. Primeiro que eu queria destacar, a história principal aqui que eu queria trazer, é justamente de Ananias e Safira. Eles, como foi dito a palavra, venderam uma propriedade, só que guardaram uma parte do dinheiro, e quando foram entregar ao apóstolo, falaram: está aqui todo o dinheiro. Eles fizeram errado? Claro, né? Os dois acabaram mortos no final. Como é que eles fez certo? O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos é de que não foi obrigado. A palavra lá no início diz que todos sentiam, tinham um único coração e alma. Era algo da vontade de Deus que se manifestava através da vida de cada pessoa. Essa oferta. Eles não precisavam ter vindo das casas deles, dos terrenos deles e dar o dinheiro aos apóstolos, mas eles faziam isso por desejo no coração deles de entregar essas ofertas a Deus, de verdadeiramente ajudar uns aos outros. Até como ele fala, ninguém ali passava necessidade por causa de todas essas ofertas. Então não era uma coisa imposta, uma coisa obrigatória, assim como o nosso momento aqui. Não é algo obrigatório. Ninguém vai chegar em você e falar: cadê a sua oferta? Cadê seu dízimo? Não vamos fazer essa coisa. E Ananias e Safira decidiram entregar isso. E aí, no segundo ponto, Deus conhece o seu coração. Se você não está dando o que você pode, Ele sabe. E se você queria dar mais, só que você não está conseguindo, Ele também conhece o seu coração. Não tem como nós enganarmos ao Senhor. Então, esse momento de oferta ele exige muita seriedade de cada um de nós, porque se trata de como o nosso coração se apresenta a Deus. Nesse instante, eu gostaria que cada um dos irmãos olhasse para dentro. Preste atenção em como o seu coração está. Se ele está disposto a entregar ao Senhor, se ele não está, e faça aquilo que o seu coração estiver disposto. Olha, hoje eu não me sinto à vontade para entregar a minha oferta ao Senhor. Amém. Então que você ore para que o seu coração possa se tornar assim, e que numa próxima oportunidade você traga a sua oferta. Olha, eu tenho aqui, não é muito, mas eu vou ofertar. O Senhor conhece. Assim como na palavra da viúva que deu suas 2 moedas, 3 moedas, eu não lembro quantas moedas eram, 2, mas era tudo que ela tinha. E Jesus falou: ela deu mais do que todo mundo aqui dentro. Então Ele conhece o desejo e a seriedade do seu coração. Que cada um de nós possa demonstrar gratidão a Deus. Se o seu coração deseja ofertar, que você traga a sua oferta. Se verdadeiramente é tudo que você tem, se é aquilo que você pode dar, amém. Que você traga com tranquilidade, por saber que Deus recebe a sua oferta e entende como você tem sido. Vamos orar. Senhor, meu Deus, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá aqui, Senhor, a chance de sermos sérios, compromissados e entregarmos ao Senhor aquilo que temos, aquilo que podemos. O Senhor sonda a mente e o coração de cada um aqui. Nada pode ser escondido aos teus olhos. Então o Senhor conhece o quanto o nosso coração deseja dar, o quanto o nosso coração deseja ofertar a Ti em gratidão, sabendo que a Tua bondade nunca falha conosco e que verdadeiramente o Senhor sempre nos acolhe, mesmo nos piores momentos, mesmo estando errados, o Senhor nos acolhe para nos transformar. Então, verdadeiramente, Pai, que a nossa oferta possa ser entregue ao Senhor no Teu altar, como gratidão, como verdadeiramente louvor a Ti, Pai, como uma maneira de adoração e como uma maneira, Deus, de reconhecer que o Teu cuidado está sobre nós todos os dias. Que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito seja derramado no coração de cada irmão, para que a partir disso, ó Pai, como a Tua palavra fala, seja o nosso coração e a nossa alma. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos podem trazer meus ofertas de cada um de vocês, enquanto nós cantamos a próxima música.
Amém. E para fechar, eu queria deixar uma palavra, né? Que é Salmos 130, desculpa. É onde ele vai falar pra gente. O salmista vai falar pra gente, né, no caso. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Essa é a palavra que o salmista nos traz nessa manhã. E o que eu queria destacar, nesse salmo no caso, seria a pergunta que ele deixa pra gente, onde ele fala que se o Senhor registrasse todos os pecados da sua vida que você cometeu até hoje, você teria escapatória do inferno? Misericórdia. Nenhum de nós teríamos escapatória, porque no momento em que, em teoria, era para a gente pagar por esses pecados, ele pegou o pecado de toda a humanidade para ele, mesmo que ele não fosse pecador, e ele levou isso diante do Pai. E assim como a própria palavra dele fala, ele triunfou sobre o mundo. E o triunfo dele é a nossa salvação hoje. É o que nos abre a possibilidade de reconciliação com o Pai. E é o que nos abre a possibilidade de colocar a nossa esperança no lugar certo, que é a esperança na salvação de Cristo para as nossas vidas. E hoje eu venho dizer a cada um de vocês que no momento em que você aceita Cristo e aceita viver de acordo com a vontade dele, a sua vida realmente começa a valer a pena. Você começa a olhar e perceber que vale a pena viver por Cristo. Vale a pena viver uma vida segundo a vontade de Cristo. Porque nós, como filhos dele, temos promessa de sermos co-herdeiros com Cristo. Amém? Então que possamos cantar essa música com essa mentalidade. Te darei
Senhor é quem te sustenta no meio da sua dor. Que você possa lembrar disso. Vale a pena. Você vai poder cantar a glória do Senhor na sua vida e bendizer o nome do Senhor. Do Senhor na nossa vida sempre vale a pena, irmãos. Precisamos manter a nossa mentalidade de que viver para o Senhor vale a pena. No tempo onde o amor de muitos está se esfriando, onde as pessoas já não estão vendo mais sentido de servir a Cristo, onde as pessoas já não encontram mais o Senhor, onde as pessoas não têm mais o interesse em buscar ao Senhor. Num tempo onde tudo que acontece no mundo, mortes, guerra, tráfico, onde tudo se tornou coisas tão normais, coisas que não deveriam ser normais no nosso cotidiano, coisas que o Senhor não nos criou para fazer. Deus nos criou para amá-lo, Deus nos criou para desenvolvermos um relacionamento com Ele. E o que temos feito com essa oportunidade que Ele nos dá no dia de hoje? Temos usado essa oportunidade para servir a Ele, servir de todo o coração verdadeiramente, servir da forma como podemos, usando os nossos dons que Ele nos deu, que possamos levar essa mensagem de que vale a pena servir ao Senhor para cada uma das pessoas que olharem para as nossas vidas, que a nossa vida possa resplandecer isso, em nome de Jesus, que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, buscando sempre entregar o nosso melhor, lembrando que o nosso culto não é para nenhuma das pessoas que se encontram aqui nessa manhã, mas o nosso culto tem que e necessita ser para Deus. Precisamos entregar um culto de todo o coração ao Senhor, fazendo valer realmente a pena para a nossa vida. Pai Santo, Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, aqui nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Nós não merecíamos a oportunidade de reconciliação. Nós não merecíamos a oportunidade de estar aqui nessa manhã. Nós deveríamos ter pagado pelos nossos pecados antes, mas o Senhor, pelo Teu grande amor e a Tua incrível bondade, Pai, a Tua grandiosa bondade, o Senhor se colocou no nosso lugar, o Senhor levou os nossos pecados e o Senhor triunfou sobre o mundo, Pai. Louvado seja o Teu nome, que nós possamos colocar o nosso coração nesse momento nas Tuas mãos, Deus, entregando ao Senhor o nosso coração diante do Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor, e que se até aqui não temos vivido uma vida que vale a pena realmente para o Senhor, se não temos vivido uma vida de salvos, que em nome de Jesus possamos mudar a nossa visão e a nossa mentalidade, para dessa forma vivermos uma vida de salvos,
uma vida de quem busca ao Senhor, que as pessoas consigam olhar para a gente e enxergar a Tua bondade, enxergar a Tua graça, enxergar que existe um lugar de amor, existe um lugar de graça, existe um lugar onde a Tua presença se faz presente a todo momento. Existe um Pai que cuida de cada um de nós, e que quando nós buscamos a esse Pai, quando nós desenvolvemos um relacionamento com esse Pai, aí sim nós temos uma mudança de vida, nós temos uma mudança de atitude, e aí sim a gente começa a viver uma vida que vale a pena. Que em nome de Jesus, que a gente possa fazer valer a pena o sacrifício do Senhor, aceitando Ele e transmitindo a mensagem de amor que o Senhor fez quando o Senhor estava ali naquela cruz. Bendito seja o Teu grandioso e poderoso nome nessa manhã, Pai. Que o Senhor abençoe o pregador que vai trazer a Tua palavra nessa manhã, que ele possa ser cheio do Teu Espírito Santo, e que em nome de Jesus o Senhor possa se alegrar do culto que prestamos ao Senhor nessa manhã, Pai. Que possamos prestar de todo o nosso coração, Pai. Bendito seja o Teu grandioso e poderoso nome, Pai. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus, Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mateus 11, a partir do verso 25. Nós vamos ler a partir do 25, mas na realidade o meu foco está a partir do 28, tá bom? Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do Teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é leve e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é mais uma das grandes passagens de Jesus, chamando os cansados, sobrecarregados a ter repouso. Jesus, ele começa essa passagem, nesse momento aqui, agradecendo ao Pai. Ele agradece ao Pai depois de uma caminhada que ele está fazendo, depois de coisas que estão acontecendo, tocarem o coração de Jesus. Jesus, ele vem falando às pessoas, ensinando, e aí chega o pessoal de João Batista, porque João Batista estava preso, e aí questionam: olha, João perguntou se o Senhor é aquele que viria ou se ele tem que esperar um outro. E aí Jesus começa a dar testemunho de João Batista, exaltando João Batista, dizendo que não haverá profeta maior do que João Batista, né? E aí em seguida Jesus, ele diz que muitas pessoas esperavam que Jesus viesse de uma determinada forma, mas Jesus não veio para agradar as pessoas, ele não veio de acordo com o que as pessoas esperavam. Se ele viesse do jeito que o pessoal estava esperando, Jesus tinha que vir num cavalo branco, com a capa comprida, um grande exército, derrubando as portas de Roma, matando todos os romanos, estabelecendo o reinado de Israel sobre todas as nações. Era isso que o povo esperava, mas Jesus não veio desse jeito. Jesus nasceu numa manjedoura, no meio de animais, pobre, foi um grande trabalhador, um carpinteiro por muitos anos, nunca ficou rico aqui na terra, também não era esse o objetivo dele, o objetivo dele era outro. E as pessoas que olhavam para Jesus e quando viam, mas esse é o Messias, mas ele não é quem eu esperava. Mas é ele. E aí Jesus começa então
a falar alguns ais. Ai de cidade tal, ai de cidade tal. Por quê? Porque foram cidades onde Jesus fez milagres e as pessoas não creram nele. Porque a incredulidade no coração das pessoas era muito maior do que a vontade de ver realmente o milagre acontecendo. Todas elas acabavam questionando. O castigo no fim dos tempos será muito maior para tais e tais cidades do que para outras, porque nessas cidades foi feito milagre e essas pessoas não reconheceram. Então Jesus ele já dá um pré-julgamento dessas cidades, onde o milagre acontece e essas pessoas não conseguem enxergar. Quantos milagres Deus já fez na sua vida e você não enxergou? Quantos milagres Deus continua fazendo na sua vida e você continua não enxergando? O fato de você ter acordado hoje é um milagre. Estar aqui hoje é um milagre ainda maior. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui ouvindo a palavra. Isso é um milagre. Tantas coisas aconteceram de repente no dia de hoje, para que você não estivesse aqui, mas você venceu. Você está aqui, você está ouvindo essa palavra. E é exatamente isso que Jesus faz. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem revelado coisas muito, mas muito importantes e profundas aos pequeninos. E tem escondido isso de pessoas sábias e cultas, pessoas que acham que sabem tudo, cheias de conhecimento, pessoas que, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu aprendi aquilo outro. Tá bom, você está com um cabeção desse tamanho, mas o coração talvez esteja pequeno. A palavra diz que Deus fala onde? No coração ou na mente? Na cabeça? Vocês estão tímidos para falar? Deus fala no coração, mano. No coração. De tudo que tem que guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procede as fontes da vida. Deus fala ao nosso coração. E nós precisamos entender isso. Muitas pessoas estão buscando muito, mas muito e muito conhecimento. E o fato de buscar muito conhecimento impede às vezes a pessoa de reconhecer os milagres, porque ela tenta ficar explicando os milagres. Deus vai e faz um milagre, ela quer explicar o milagre. Não, porque não foi um milagre, isso aí aconteceu por causa do movimento de não sei o que fez não sei da onde, e parará. Começa a fazer toda uma explicação, uma explanação, para tentar explicar o inexplicável. Porque se é milagre não tem explicação, foi Deus, ponto. Milagre nós recebemos, vivemos e agradecemos a Deus. E o Senhor, e Jesus aqui, Ele agradece ao Pai. Olha, por quê? Porque coisas grandes, profundas e verdadeiras, que realmente fazem sentido, elas são reveladas aos pequenos, e não aos cultos e sábios, como por exemplo os fariseus, que achavam conhecer e saber de tudo, mas não conseguiam reconhecer Jesus que estava diante deles, não conseguiam ver o Messias. E a partir disso ele diz que todas as coisas, tudo foi dado a Jesus, tudo o Pai entregou a quem? Ao Filho, e só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai, e aqueles a quem o Filho revela. Isso é importante. Você quer ver Deus? Quem aqui quer ver Deus? Então olha para Jesus. Olha para Jesus, que quando você olha para Jesus, Jesus te revela quem é Deus. Na face de Jesus nós temos o Deus revelado. E isso é extremamente importante, irmãos. Quando olhamos para Cristo, Cristo nos revela o Pai. E quando Ele nos revela o Pai, o que a gente descobre? Que nós também somos filhos.
Isso, irmão, nós somos filhos amados. Quando nós olhamos para Cristo, Cristo nos revela o Pai, e nós descobrimos que nós também somos filhos amados. Esse foi o desejo de todo o pessoal do Antigo Testamento. Todo mundo queria ver Deus. Moisés pede para ver Deus. Ele fala: não tem como você me ver. Se eu mostrar para você, se eu me revelar a você, você é consumido. Todos no Antigo Testamento queriam muito ver Deus. E aí, quando você olha o texto de Lucas 10, 21 e 22, ele vai falar para nós que felizes são aqueles que estavam ali. Por quê? Porque eles podiam ver o que todo mundo queria ver. Eles queriam ver Deus. E Jesus estava ali revelando a face do Pai e declarando que aqueles eram filhos e filhas amadas de Deus. E à medida que o Cristo nos revela o Pai, e nós descobrimos que também somos filhos e filhas amadas, nos é estendido um convite. Um convite que nós ouvimos muito, mas nem sempre nós atendemos ao convite. É um convite universal. Quando ele diz: venham a mim todos. É um convite universal, não é para mim, não é só para mim, não é só para você, mas é para todo ser que respira. Esse convite é para todos. Venham todos venham. Não importa se você é branco, se você é preto, amarelo, vermelho. Não importa se você é gordo, se você é magro. Não importa se você é alto ou se é baixo. Não importa se você é rico ou se é pobre. Não importa se você é assassino, pedófilo, adúltero, mentiroso, hétero. Não importa. Esse convite é para todos. É para todo ser que respira. É um convite a todos, para que ninguém possa dizer: poxa, mas eu nunca recebi. Não, você recebeu. O convite é para todos. Todos recebem esse convite. Todo convite tem um objetivo. Não é verdade? Quando você recebe um convite de alguém, tem um objetivo de você estar recebendo esse convite. Quando alguém está fazendo de repente um aniversário e ela te faz um convite, é porque ela quer que você esteja presente no aniversário dela, porque você é alguém importante para aquela pessoa. Não é verdade? Quando alguém te faz um convite: olha, eu estou indo à casa do Pai, vamos à casa do Pai comigo, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ter um momento de comunhão. Quando você recebe esse tipo de convite, é porque alguém se importa com a sua vida, é porque você é importante na vida de alguém, e porque você é importante para Deus. E você só vai descobrir isso quando você ouvir Deus falando ao seu coração. Então esse convite foi feito, e ele é feito a todos. E o objetivo desse convite é um chamado a um relacionamento pessoal com Jesus. Vinde aonde? A mim. Ele não está mandando você ir ao... Não, ele está chamando para um relacionamento de intimidade. Quando Jesus te chama: vinde a mim, isso também me revela que eu não estou tão perto de Deus quanto eu deveria estar. Não é verdade? Quando eu falo assim: Cláudia, vem a mim, é porque ela está longe de mim. Eu falo: vem a mim. Não, ela entendeu, vem a mim, né? Porque quando nós estamos longe, a gente tem a tendência de chamar a pessoa para estar mais perto de nós. E muitas vezes nós estamos longe do Pai, porque o Pai nunca está longe dos seus filhos. Ele nunca se afasta de nós. Por mais que você não o veja fisicamente, Ele está presente. Por mais que às vezes você não sinta um arrepio, porque às vezes as pessoas querem sentir arrepio, né? Eu senti um arrepio, acho que Deus está presente. Não precisa sentir arrepio. Eu digo com todas as palavras que Deus está presente neste lugar. Eu não tenho dúvidas.
Eu digo, Deus está presente. Mas talvez o nosso coração esteja longe de Deus. Lembra que eu falo para vocês, por que a gente grita? Porque o coração às vezes está longe. E aí, quando o coração está longe, eu tenho que gritar para o outro me ouvir, aí o outro vai gritar de volta. E aí é onde acontecem as gritarias nos lares, as gritarias entre os relacionamentos, em que você passa, fulano está gritando com o outro, é por quê? Porque o coração dele está longe. Mas quando o coração está perto, basta um sussurro. Você sussurra e o outro já está sabendo. Às vezes você não precisa nem sussurrar, você só olha. Você olha, a pessoa já sabe. Por quê? Porque os corações estão próximos. Deus, Ele está sempre olhando para você. Ele está sempre olhando para nós. Mas será que os nossos olhos estão em Deus? Muitas vezes os nossos olhos não estão nele. E quando nós recebemos esse convite para um relacionamento pessoal, para nos aproximarmos mais dele, nosso ouvido está insensível à voz do Pai, nosso coração está endurecido. Quando eu digo que o convite é para todos, ele é realmente para todos. E qual é o objetivo do convite? Um relacionamento pessoal com Deus. Mas todos vão responder a esse convite? Vão responder positivamente ao convite? Todos são chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém, irmão? Amém. Por quê? Porque esse convite é para todos? Sim. Para quê? Para um relacionamento pessoal e de intimidade com Deus? Sim. Mas só aqueles que têm consciência da sua necessidade, da sua fragilidade, é que vão responder positivamente a esse chamado. E quem são as pessoas que têm consciência da sua fragilidade, da sua necessidade? São os humildes. E são realmente quem? As pessoas que estão sobrecarregadas e cansadas. Não é isso que o texto diz? Venham a mim quem? Os que estão cansados e sobrecarregados. Quem são essas pessoas? São as pessoas que muitas vezes tentam agradar a Deus fazendo muitas e muitas e muitas coisas. São Martas que tentam agradar a Deus fazendo coisas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, tentando agradar a Deus, e não conseguem entender que Deus espera de nós o quê? Um relacionamento de intimidade. Ele fala: calma, eu estou presente, eu quero que você me adore, eu quero que você desfrute do momento comigo. Deixe as coisas aí, pelo menos por um pouco, porque essas coisas são temporárias e são passageiras. Mas o relacionamento de intimidade, de adoração com o Pai, isso é para a eternidade. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus, Ele olha para nós e chama, olha, cansados e sobrecarregados. A gente não cantou ali a música sobre a questão da casa. Fui convidado à mesa, e o que acontece? Larguei minhas defesas e vim reconhecer o quê? Que eu não merecia estar aqui. E eu não venho sozinho, comigo eu trago amigos que estão felizes ou estão feridos, gente que escutou o chamado, o convite e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor, e nesse lugar tem lugar para perdão, tem lugar para esperança, é lugar de recomeço, é um lugar onde nós estamos reunidos. É isso que a gente cantou aqui. E é a realidade da casa. A casa é o lugar onde tem lugar na mesa para o filho e para a filha amada. A casa é o lugar onde a gente pode ter feito um monte de coisas erradas, mas a gente encontra lugar na casa. A casa é o lugar onde a gente chega todo arrebentado e sai da casa restaurado. A casa é o lugar onde a gente chega condenado e sai dela perdoado.
A casa é o lugar onde a gente... Você pode ter feito, irmãos, uma vida lá fora, de sucessos ou de fracassos, mas quando você tem uma vida de sucessos, tem um monte de gente atrás de você, não é verdade? E aí, muitas vezes, a gente acaba dando mais valor às pessoas de fora do que às pessoas da casa. Porque o fulano está comigo, o Beltrano está comigo, tipo um filho pródigo, né? Enquanto eu estou bem, tem um monte de gente ao meu redor, e eu valorizo essas pessoas que estão ao meu redor, e me esqueço dos da casa. Mas quando eu fracasso, quando eu caio, eu me lembro de que eu posso voltar para casa, porque quando eu fracasso, o único lugar onde eu sou acolhido é na casa. É na casa que eu sou acolhido, é na casa onde eu posso recomeçar. Recomeçar é sempre mais difícil do que começar, porque quando a gente recomeça, já tem um histórico de fracassos, de falhas e de erros, e que não deram certo. Então a gente precisa recomeçar já com um histórico. E as pessoas às vezes vão te julgar por causa do histórico. Mas você já fez isso lá atrás, assim, assim, assim. Tá bom, mas agora tem a oportunidade de recomeçar. Mas você errou lá atrás, você fez isso. Eu sei disso, e eu me arrependo. Mas na casa eu tenho a oportunidade de recomeçar. É esse o lugar que restaura e fortalece a nossa esperança. Pessoas cansadas são pessoas que não precisam desistir. São pessoas que precisam apenas parar um pouco, respirar e descansar, para retomar a caminhada. Porque nós sabemos que o processo para se cumprir o propósito de Deus na nossa vida, ele é difícil. E às vezes a gente cansa. E quando cansa, não para, não abandona, não joga fora tudo aquilo que já foi feito. Para um pouquinho, descansa, respira e retoma a caminhada, recomeça. Lembra do texto? Eis que estou fazendo novas todas as coisas. É isso. Talvez você esteja cansado, querendo abandonar tudo, mas o Senhor está fazendo novas todas as coisas. E vai renovar o teu ânimo, a tua esperança, a tua alegria, em nome de Jesus. O outro povo que ele chama são sobrecarregados. E lá em Lucas 22, se eu não me engano o texto, Lucas 22, ele vai dizer para a gente tomar cuidado, a partir do verso 34, Lucas 21, 34, desculpa. Lucas 21, a partir do 34, ele vai dizer para a gente, olha, toma cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês, com libertinagens, bebedeira, e com as ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre você inesperadamente, porque ele virá sobre todos, e os que vivem na face sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Irmãos, toma cuidado para não sobrecarregar o seu coração com as ansiedades da vida. Ontem nós falamos muito sobre essa questão aqui. Ansiedade, até um determinado limite, ela é normal. Passou de um ponto onde ela começa a impactar o seu dia a dia, começa a impactar o seu desenvolvimento, aí é melhor você procurar ajuda. E quando ela sobrecarrega o coração, então, Senhor, a gente parece que perde o ânimo, né? E é tão complicado. E tem alguns estudiosos que dizem que um dos fardos mais pesados que a gente pode trazer no coração é a culpa. A culpa não resolvida, a culpa não perdoada, ela traz um peso enorme sobre as nossas vidas, ela rouba a nossa alegria e ela cria raízes de amargura no nosso coração. Então o que a gente faz com essa culpa? Leva aos pés da cruz. Jesus não está chamando, venham a mim, venham todos os que estão cansados e sobrecarregados. E é interessante que esse venham a mim, irmãos, ele traz para nós coisas extremamente importantes.
Ir a Jesus requer de nós uma atitude, porque Ele já veio ao nosso encontro. Ele está aqui, Ele se faz presente. Mas você precisa sair do seu lugar de comodismo e vir a Jesus. Você precisa dar um passo em direção a Jesus, porque Ele já deu todos os passos na sua direção. Ele está aqui, Ele se faz presente. Ele te chama para um relacionamento de intimidade, mas você precisa reconhecer que está cansado e sobrecarregado. Você precisa reconhecer que está cansado de tentar agradar, de tentar ser quem você não é, de tentar se envolver em lugares que não te pertencem, de tentar viver uma vida que não é sua, de tentar viver propósitos que não são para você. E aí o Senhor vem e faz esse chamado, esse convite para você, e Ele te faz uma promessa. Ele te faz uma promessa de alívio e de descanso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele faz uma promessa que, se você vier a Ele, você vai encontrar descanso para a sua alma. Muitas vezes nós procuramos encontrar descanso no mundo em que nós vivemos. O mundo que nos promete prazeres, satisfação e felicidade, mas que no fim nós encontramos decepção, amargura e um vazio enorme. Mas quando Ele nos chama para a presença dEle, Ele nos chama para renovar a alegria do nosso coração, da nossa mente, e nos dar a certeza de uma salvação eterna. Quando nós entramos no verso 29, esse verso 29 e 30, só o Mateus escreve. Porque esse texto do 25 até o 27, ele tem uma referência em Lucas, no capítulo 10, 21 e 24, 21 e 22, mas o verso 28 ao 30, esse convite, ele só é feito no livro de Mateus. Por que só Mateus diz isso? Por que só Mateus destaca isso? Porque Mateus era um dos cansados e sobrecarregados. Mateus era aquele cobrador de impostos, publicano, em que as pessoas olhavam para ele e falavam: esse aqui não tem jeito, esse aqui, mas nem Deus salva esse aqui está condenado ao fogo do inferno pela eternidade, esse não tem esperança, isso aqui é horrível, isso não é nem gente. Mateus era considerado dessa forma pelas pessoas. Mas aí Jesus encontra Mateus, olha nos olhos de Mateus e diz para ele o quê? Siga-me. Jesus não faz promessa de nada, não promete para Mateus que ele vai ter, conhecer, até porque Mateus já era basicamente uma pessoa de posses. Mateus era um cara rico, porque os cobradores de impostos normalmente eles eram ricos, pelas taxas que eles cobravam a mais dos contribuintes, porque tinha uma taxa, eles tinham que cobrar o imposto, e aí uma parte do imposto era estabelecido por Roma, e o que estava acima do valor do imposto era o que os cobradores de impostos ficavam. Então eles eram considerados como ladrões pelas pessoas. Mateus era esse cara que para ele nem Deus tinha salvação para ele, ele já tinha um lugar reservado no fogo do inferno. Mas aí Jesus passa, olha para Mateus e diz para ele: siga-me. Ele olha nos olhos de Mateus, e quando Jesus olha nos olhos, ele não vê só os seus olhos, ele penetra no mais profundo da sua alma e do seu coração. E quando ele fala, ele não fala apenas ao seu ouvido, ele fala a todo o seu corpo, ele fala ao seu coração, porque ele conhece quem você é. E quando ele diz para Mateus: siga-me, aquela voz inundou todo o interior de Mateus, desestruturou tudo aquilo que ele sabia, que ele conhecia, e ele não tinha outra atitude ou outra resposta a não ser seguir a Jesus. Ele abandonou tudo, ele largou tudo, ele não queria mais saber se ele tinha dinheiro ou não, porque aquilo já não valia de mais nada.
ele só queria responder sim àquele chamado. Talvez muitos de nós estejamos vivendo na ilusão de ganhar, de ter, de conquistar, de possuir coisas neste mundo, e estamos ficando surdos para o chamado de Deus, esse chamado em que Ele fala para nós: siga-me. Nós temos a palavra do Senhor que tem várias promessas para nós, mas nenhuma dessas promessas é válida se você não obedecer a esse chamado. Nenhuma dessas promessas é válida para você se você disser não ao Senhor. A única coisa que nós recebemos quando dizemos não ao Senhor é uma condenação eterna, por rejeitar o Filho de Deus, por olhar ao Pai e dizer: você não é meu Pai, eu não te reconheço como Pai. Porque se Jesus vem nos revelar o Pai, e quando olhamos para Jesus nós vemos o Pai, nós negamos o Filho e negamos também o Pai. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. Todo aquele que nega Jesus também nega o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo. Amém. Quando nós, no verso 29, observamos a palavra, algumas pessoas entendem que esse texto é para você vir: estou fazendo um monte de coisa, estou cansado, estou sobrecarregado, e aí quando você ouve o chamado, então eu vou para a igreja e não vou precisar fazer mais nada, é isso? Não, você não está entendendo. Desde o Éden, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. No Éden era para o homem trabalhar. O problema é que, devido à desobediência e à entrada do pecado, esse trabalho se torna algo penoso, duro, cansativo, que nós vivemos hoje. Mas Deus sempre teve propósito de trabalho para o ser humano. Eu não vejo na Bíblia falar de propósito de aposentadoria. A gente não tem aposentadoria, porque no reino é trabalho sempre. Mas no reino é um trabalho que louva a Deus, que glorifica a Deus. E quando Deus diz lá no Apocalipse 21:5 que Ele está fazendo novas todas as coisas, Ele está falando para nós que este mundo que nós conhecemos também vai ser renovado, vai ser transformado. Quando a nova Jerusalém descer, tudo que nós conhecemos será transformado. Deus está restaurando todas as coisas, o quê? De volta ao começo. E dessa forma Deus então vai acabar com o trabalho? Não. A gente também vai continuar trabalhando, cuidando da terra, se relacionando com a terra, mas não mais com esse cansaço, esse peso que existe hoje. Quando Ele nos chama, Ele chama para um propósito de vida, irmãos. Ele diz para nós no verso 29: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo, irmãos, para nós que somos aqui da cidade, né? Lá no campo, o jugo, ele é um negócio de madeira, normalmente, que é feito, que onde você coloca equilibrando o peso sobre dois animais, 2 touros, 2 vacas, 2 cavalos, não importa, são dois animais que vão compartilhar no peso, de levar uma carga. O animal mais experiente, mais velho, fica com a parte maior da carga e vai conduzindo o mais fraco e inexperiente na caminhada e na condução, né? Da mesma forma, Jesus fala para a gente: olha, tomem o meu jugo, venham trabalhar comigo, venham aprender comigo como é que é viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. Essa é a primeira questão. Por quê? A segunda questão é por causa do ensino. Quando você abre a palavra do Senhor lá em Mateus 23, deixa eu ver aqui que eu marquei em algum lugar. 23. Tá. 23, a partir do verso 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cabeceira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens,
mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Aqui é outra questão do jugo que Jesus está dizendo, o jugo da religião. Religião não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, eu não salvo ninguém, você não salva ninguém, só Jesus pode salvar alguém. Jesus está te chamando para um relacionamento de intimidade com Ele, para caminhar com Ele e aprender com Ele, para trabalhar com Ele. Ele tem um propósito de vida para cada um de nós, e à medida que nós aprendemos a trabalhar com Ele, o nosso fardo se torna mais leve, porque a parte mais pesada Ele já levou sobre Ele. Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre Ele o pecado de cada um de nós, o que você cometeu, o que você comete, o que você vai cometer ainda. Jesus já pagou por isso. Então Ele diz para a gente o que? Olha, Ele te chama para o quê? Para um trabalho, para continuar trabalhando. Ah, então eu venho para a igreja, eu tenho que continuar trabalhando sim, mas agora você trabalha com um propósito. Você trabalha para a glória de Deus. Você trabalha para a expansão do reino de Deus, para manifestar o amor de Deus às pessoas. Você vai descobrir que os dons e talentos que Deus te deu não é só para você ganhar dinheiro. Isso é consequência, mas primeiramente o dom e talento que você tem é para glorificar o nome dele, edificando a igreja, fortalecendo a igreja. A outra questão que o Senhor nos revela é que nós somos chamados não apenas para trabalhar, mas também para discipular. Ele diz: aprendam de mim, não é isso? Tomem sobre vocês o que? O meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus é aquele professor que não humilha o aluno. Jesus é aquele professor que não oprime, mas liberta. Ele é aquele professor que não condena, mas perdoa, que não esmaga, mas que traz alívio. Ele é aquele que restaura o caído e que levanta o abatido e que põe de pé aquele que está prostrado. Esse é o nosso mestre. E uma vez que nós aprendemos com ele isso, nós aprendemos para reproduzir isso. Assim como o Senhor nos ensina a sua palavra, ele também nos orienta a fazer discipulado, fazer discípulos de Jesus, ensinando essas pessoas a guardar os ensinos que ele nos guardou no nosso coração, que ele guardou no nosso coração. Nós precisamos compreender uma coisa extremamente importante, irmãos. Quando ele fala, vinde a mim, muitas vezes a gente olha cristãos, né, que vêm à igreja, que obedecem ao Senhor, que têm uma vida de intimidade com o Senhor, e às vezes as coisas ao seu redor parecem que estão tão complicadas e difíceis. O processo está difícil, está tenso, a pessoa está se sentindo cansada, a pessoa está se sentindo sobrecarregada, e ainda tem aqueles animadores que falam: nossa, mas você é crente e está nesse perrengue todo, misericórdia, hein? Passa uma dificuldade dessas, melhor você não. Só que a pessoa se esquece de uma coisa, irmãos. A palavra do Senhor, lá nos Salmos, ele vai falar que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro, não é? O que acontece? O arqueiro, ele tem uma aljava onde guarda as flechas. Quando ele pega essa flecha, ele põe no arco. Ele joga essa flecha para frente, ele puxa para trás, né? Então, antes de você ir, você tem que vir. Antes de você avançar, você vai passar por dificuldades. As dificuldades que Deus está trabalhando na sua vida. Ou você acha que é só vir do jeito que você está e está tudo certo, você vai chegar e, opa, agora deixa comigo que eu resolvo. Não. Deus te chama, mas Ele ainda tem algo para fazer na sua vida, antes de você glorificar o nome dEle. Ainda existem coisas em nós que Deus precisa corrigir, tem arestas em nós que precisam ser aparadas, e é quando você é puxado para trás, e parece que eu vim para a presença do Senhor, parece que eu estou andando para trás. Às vezes sim, você tem que dar um passo para trás para poder avançar. Mas quando você vai, irmão, é dar a aljava para o arco e para o alvo, não é isso? Não tem um alvo que ele precisa acertar, e esse alvo é Cristo.
Você vai acertando o coração das pessoas e manifestando Cristo na vida de cada um. Isso nós precisamos entender. Esse texto, irmãos, ele traz para nós imperativos da graça. Ele diz para a gente o quê? Vinde, tomai e aprendei. Não é isso que tem no texto? Verso 28, venham, vinde. Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e façam o quê? Aprendam. Venha, tome e aprenda. Vir, tomar e aprender são imperativos da graça. Para vir, você precisa sair do lugar que você está e vir para Jesus. Uma vez que você está em Jesus, você recebe de Jesus um propósito de vida. E à medida que você recebe esse propósito de vida, você vai ter que aprender a enfrentar as adversidades da vida, que fazem parte do processo de Deus na sua vida. Aprender de Deus. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Foi fácil? Não foi. Ele teve que aprender a sofrer, para poder ser aquele que iria ser o nosso mediador, o nosso intercessor diante do Pai. O aprendizado de Jesus foi de sofrimento. E por que você acha que você vai aprender só na tranquilidade, na sombra e água fresca? Não, irmão. O caminho é árduo, é duro. Às vezes a gente vai cair cansado de joelhos no chão, vai esfolar o joelho. Mas não desista. Não desista. O fim deste caminho é vida e não morte. O fim desse caminho é aquele lugar onde você vai chegar e vai poder cantar que valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena tudo que nós enfrentamos. Mas pastor, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Como é que funciona esse chamado? Como é que funciona essa tomada, essa recepção de objetivos? E como é que funciona esse aprendizado? Funciona de forma simples, irmãos. Eu vou dar 4 S's para você. 4 S's para você enfrentar o esgotamento emocional. Primeiro S é da solitude. Não é solidão, é solitude. Solitude é quando você está a sós com Deus. Você escolhe reservar um tempo do seu dia para estar a sós com Deus. Porque a nossa vida é sempre rodeada por um monte de gente. Mas quando nós escolhemos a solitude, nós dizemos como Jesus fazia. Jesus, ele levantava nas madrugadas para ficar a sós com o Pai. Ele passava as madrugadas a sós com o Pai. E quando você está na solitude, você precisa fazer silêncio. Porque quando a gente faz silêncio, a gente consegue ouvir o que o Pai está nos dizendo. Talvez você enfrente trânsito durante o dia, para ir e voltar do seu trabalho. Usa esse momento como um momento de solitude. Ao invés de você ligar o rádio e ficar ouvindo um monte de outras coisas, desliga o rádio e usa aquele seu espaço no carro para conversar com o Pai, porque Ele está presente. Ele está ali presente com você. Você só não fala com Ele, mas Ele está falando com você. E você não escuta porque você está ouvindo a música, você está ouvindo o que os outros estão falando lá fora, você está dando atenção para um monte de outras coisas. Desliga o som, converse com o Pai. E é uma conversa, um diálogo. O Pai fala, você ouve. Quando a pessoa está falando, você não fala junto, você escuta. E você escuta sem pensar, sem ficar procurando defesa. Porque a gente tem essa mania, Quando alguém está falando com a gente já fica ouvindo o que a pessoa está falando, já começa a preparar a defesa para poder responder. Larga as suas defesas. Reconheça que você está cansado, sobrecarregado e que você precisa de ajuda. Você precisa de orientação. Faça silêncio. Palavras são maravilhosas, são boas demais, irmãos. Palavra é algo que Deus nos deu para a gente criar relacionamentos bons e profundos. Mas se elas forem usadas da maneira errada, a gente destrói.
A palavra ela pode gerar vida, mas também gera morte. E é o silêncio que nos ajuda a usar a palavra da maneira correta. Porque quando a pessoa está falando, a gente já tem a mania de querer responder. Fecha a boca, fique em silêncio. Deixe essas palavras passarem pela purificação do coração. Deixe o Espírito Santo queimar ela lá dentro. E se sobrar alguma coisa depois que o Espírito Santo purificar essas palavras que você queria dizer, aí você fala. Se não sobrar nada, amém, permaneça calado. O nosso problema muitas vezes é que a gente tem feito a oração, mas a gente não tem feito a ação. A gente, vamos orar, tá, a gente ora, mas e aí, o que a gente está fazendo? Porque quando você ora, você está conversando com Deus, você está pedindo um direcionamento a Deus, e aí depois a gente não faz nada. Deus mandou você não fazer nada. De repente alguém vem e fala assim: nós estamos com dificuldade em determinada área da igreja, vamos orar. A gente vai e ora, e o problema continua. Ninguém tem uma ação para resolver aquele problema. E aí, é nesse momento que aquele texto que nós vimos lá de Lucas, fala para nós: olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não falam, não fazem aquilo que eles pregam. E aí o que acontece? Sobrecarga, peso. O que era para mim fazer, eu coloco nas suas costas. O que era para você fazer, você põe nas costas do outro. Isso acontece muito na igreja, acontece muito nos casamentos, né? O que é para o marido fazer, o marido não faz, joga para a esposa fazer. O que é para a esposa fazer, ela não faz, joga para o marido fazer. O que é para os pais fazerem, eles não fazem, jogam para os filhos fazerem. Silêncio, solitude, dois S's que a gente precisa. Mas tem mais dois. Simplicidade. Jesus era um homem simples. Se Jesus é o nosso modelo, o nosso padrão de vida, Jesus ele nos ensina a não correr atrás do vento. Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O nosso problema é que a gente deixa para buscar o reino dos céus por último. A gente está buscando todas as coisas que a gente quer acrescentar. E aí a gente corre atrás do vento, cansa, sobrecarrega, dá vontade de chutar o balde. Por quê? Porque a gente está buscando as coisas erradas. Não estamos buscando o reino e a sua justiça. Nós queremos ter posses, ter bens, e o fato de buscar e correr atrás do vento é querer ter, possuir e conquistar. Eu não estou dizendo que você que você tem que abrir mão de tudo isso. Não. Eu estou dizendo que se o seu coração está nisso, está errado. Se o seu foco é ter, possuir e conquistar, está errado. O teu foco é primeiro buscar o reino dos céus e a justiça. Essas outras coisas que você precisa ter, Deus sabe, Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. E se Ele é um Pai amoroso, que olha para os seus filhos com graça, Ele vai deixar que os filhos passem necessidade? Não. Davi não diz isso? Já fui jovem, já fui moço, fui adulto e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Simplicidade. O que é a simplicidade, meu irmão? É você ter uma casa para morar, é você ter um teto, né, por cima da sua cabeça, você ter uma cama onde você pode dormir, você ter comida na mesa. São coisas importantes? São, Deus sabe. Mas o que é mais importante, o que é simples e que a gente dificulta tanto? Olhar nos olhos uns dos outros, pegar na mão, abraçar, sorrir. Você já deu um sorriso hoje?
Então dá uma agora, aproveita para dar uma enquanto eu tomo água. Sorria, gente. Mostra esses dentes para a gente ver. Entendeu? Por quê? Faz bem ao coração, faz bem ao rosto, exercita um monte de músculos aí, de terminações nervosas no nosso rosto. Quando você sorri, você exercita mais o rosto do que quando você vê aquele cara amarrado, né? Uma cara feia, parece que vai morder alguém. Misericórdia. Sorria, abrace, acolha, ame, se alegre com as bobeiras às vezes que você vê. Tem uns negócios bestas que às vezes acontece, você fica lá, coisa besta, tá bom, dá risada, qual o problema? Aproveita, entendeu? Viva a vida de forma simples. A simplicidade faz parte do chamado de Deus para as nossas vidas. A simplicidade faz parte desse chamado. Solitude, silêncio, simplicidade e sábado. O sábado. O sábado foi a primeira coisa que Deus santificou quando Ele criou todas as coisas. O sábado é o dia do descanso, que nós estamos vendendo por alguns trocados. Trabalhamos sábado, domingo, feriado, dias e noites. Abrimos mão do descanso. Descanso é bênção de Deus para a nossa vida. E se nós não desfrutarmos do descanso, vamos viver cansados e sobrecarregados. Se você está vendendo o seu descanso, você não vai conseguir desfrutar do descanso de Deus. Está lá em Hebreus no capítulo 4. Deus tem descanso para todos nós, porque todos os dias são dias que Deus criou, para a glória do nome dEle. E Ele nos permite trabalhar 6 e descansar 1 obrigatoriamente. Você está trabalhando 7, você não está desfrutando do descanso de Deus. E isso vai trazer grandes prejuízos para a sua saúde emocional, para a sua saúde física, vai trazer prejuízo para o seu relacionamento, porque você está dizendo que ter, possuir e conquistar coisas neste mundo é muito mais importante do que desfrutar da adoração a Deus. O sábado, o dia de descanso, é o dia em que você deve estar com a sua família, tendo comunhão com a sua família. É o dia que você tem que estar na sua comunidade, em comunhão, louvando e adorando o nome do Senhor. São esses momentos que nos enchem da presença de Deus e que nos faz ser diferentes das pessoas do dia a dia, porque nós reconhecemos que somos limitados, que somos frágeis, que estamos cansados e sobrecarregados dessa vida que nós vivemos aqui, e que o anseio do nosso coração é desfrutar da vida eterna que Deus tem para nós. E nós podemos fazer isso já aqui, buscando conhecer ao Senhor Jesus e ao Pai, dia após dia, em cada momento da nossa vida. Então, se você está cansado e sobrecarregado, você precisa praticar a solitude, o silêncio, a simplicidade e o descanso do sábado. Talvez para você isso seja difícil. Fala com Ele. Aproveite esse momento agora e ora ao Senhor. Abra o seu coração. Senhor, olha, eu tenho dificuldade de estar a sós contigo. Eu tenho dificuldade de ficar em silêncio, Senhor. Eu tenho dificuldade de ser simples. Eu tenho dificuldade, Senhor, de guardar o descanso para estar com a minha família, com a minha comunidade, louvando e adorando o seu nome. Me ajuda, e Ele vai te ajudar. Ele te faz um convite para você vir
desfrutar de uma relação pessoal com Ele, reconhecer as suas limitações e necessidades. Ele te faz uma promessa de descanso, mas Ele também te garante que quando você vier a Ele, Ele vai renovar o propósito dele na sua vida e vai te chamar a aprender com Ele para poder fazer a mesma coisa, ensinar a outros a viver uma vida para a glória do nome do Senhor. Curva a sua cabeça, abra o seu coração, converse com Deus, permita que o Espírito Santo fale com você nessa hora, que Ele já tem falado e eu creio nisso. Não resista, largue as suas defesas, deixe Deus ser Deus na sua vida e no seu coração. Pai, somos teus filhos, ouvimos a tua palavra, ouvimos o teu chamado, e o desejo do nosso coração é estar mais próximo do Senhor a cada instante. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Nos ajuda a enxergar que nós somos amados pelo Senhor. Nos ajuda a sentir esse amor com todo o nosso ser, Pai. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a abandonar as nossas defesas contra o Senhor e permitir que o Senhor nos inunde com o seu amor, com a sua graça e a sua misericórdia. Ah, Senhor, temos nos sentido tão cansados e sobrecarregados, muitas vezes pelas ansiedades da vida que nós permitimos adentrar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a fazer uma faxina na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, e desfrutar do descanso e da paz que excede todo o entendimento que Teu Espírito Santo nos proporciona, Senhor. Oh, querido Deus, que nós, como filhos e filhas amados, possamos sair daqui hoje, Senhor, na certeza de que nós tivemos um encontro com o Senhor aqui nessa manhã. Que nós possamos sair daqui, Senhor, nos sentindo amados, fortalecidos, revigorados, alegres e saltitantes na Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, e que possamos, Senhor, desfrutar disso e compartilhar deste momento que tivemos aqui com outras pessoas, abrindo os nossos lábios, mostrando um sorriso, Senhor, nos nossos lábios e no nosso rosto, um sorriso de quem foi impactado pela presença de Jesus nessa manhã. Que possamos manifestar a glória do Senhor, abraçando alguém, Senhor, que talvez nem conheçamos, ó Pai, mas alguém que o Senhor nos manda abraçar, alguém que o Senhor nos manda dizer: olha, o Senhor me mandou dizer que eu te amo, que Ele ama você, que você é importante para Ele, e que Ele não desistiu da tua vida. Que nós possamos fazer isso, Senhor, no decorrer desta semana, impactando vidas, direcionando, Senhor, essas pessoas ao encontro com o Senhor, Pai amado. Deus querido, tira de nós, Senhor, a vergonha, a timidez ou qualquer outro tipo de coisa que possa nos impedir, Senhor, de manifestar o Teu amor por alguém. Oh Deus querido e santo, que o Teu amor, Pai amado, que a graça do Filho amado Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito que é santo, possa invadir, inundar e transbordar os nossos corações, hoje e sempre. É a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.